Oi pessoal, voltando a fazer vídeos aqui, e hoje eu quero falar com vocês sobre um livro que eu acabei de ler recentemente, que é este daqui, sobre esta ideologia e este sujeito aqui que é o Augusto Comte, que é o positivismo que ele criou aí no século XIX ainda, né? E que ele está bastante arraigado na cultura burocrática brasileira, né? Nas instituições, e por isso que é muito importante a gente estar conhecendo sobre esse assunto aqui, essa ideologia que muitas vezes a gente nem sabe que está sendo aplicada na nossa vida, né? Bom, esse vídeo não deixa também de ser uma pequena homenagem ao Olavo de Carvalho, né? Que é ele que nos ensinou tanto que antes devemos procurar conhecer as coisas, né? Ter o conhecimento a respeito do que nos afeta, qual é a origem de cada ideologia, mas depois tentar entender tudo isso, ter meios para conseguir tentar mudar as coisas, né? E assim, uma coisa que eu aprendi muito com o Olavo é que todo pensamento tem uma origem, né? Você acha que você pensa por si próprio, não se engane. Tudo que você pensa vem de alguma coisa, de alguma ideologia que foi colocada na sua mente através de meios subliminares ou diretos, né? Esse negócio aí de que não, eu penso com a minha própria cabeça é a presunção do isentão, que eu já passei por esse momento e com a ajuda dos ensinamentos do Olavo eu aprendi muito o quanto eu sou pequeno, na verdade, né? O isentão é o cego no tiroteio, né? Que ele faz uma pose ali superior, mas é um cego que não vê o que está acontecendo e vê um monte de projétil passando e não sabe nem para onde ir, o que pode fazer, né? E essa ideologia vem muito a calhar sobre essa questão de saber de onde vem o que pensamos, né? E até eu vou dividir em duas partes sobre esse assunto. Assim, primeiro eu vou explicar um pouco qual que é a ideia do positivismo, né? E por que todo cristão deve torcer o nariz para essa ideologia e o quanto isso está arraigado dentro do Brasil e das instituições brasileiras, né? Bom, primeiro assim, ela tem uma inspiração muito no iluminismo, né? Que foi uma forma aqui que pensadores eles quiseram tentar uma superação do cristianismo, né? Porque eles têm uma visão de que o cristianismo deve ser superado, né? E dar lugar, em vez da religião, ao governo dos iluminados, né? Só que eles sabem muito bem, né? Que muitos que se imaginam iluminados, a quem eles seguem, né? E basicamente, Augusto Comte, em suas obras, ele procura superar o cristianismo e chegar ao governo técnico e burocrático, né? O que acontece no Brasil muito hoje, que é a tecnoburocracia, né? Que muitas instituições têm essa visão, né? É que assim, toda a visão de que a lei deve ser aplicada e pronto, e toda ordem deve ser cumprida. Isso é uma visão bastante positivista, né? E assim, questão de ordem, né? Para Augusto Comte, a ordem é muito mais importante do que a justiça. Grave bem isso, que eu quero, no segundo vídeo, tá colocando algumas coisas práticas sobre o que essa ideologia representa para nós hoje, principalmente no que representou nos últimos 2 anos aí, né? Então guardem isso, né? Para o positivismo, a ordem é muito mais importante do que a justiça. E aí a gente já pode questionar um pouco até o lema da nossa bandeira, né? Ordem e progresso, que é um lema positivista. Assim, ordem, que legal, muito bom ter ordem, né? Só que assim, um lugar que tem muita ordem é a Coreia do Norte. E aí? Ordem por ordem é realmente bom que seja assim? Ou temos aí nosso TSE, né? Que não quer que se tenha bagunça na eleição. Mas a democracia, ela é barulhenta, ela é bagunçada, né? Onde não se tem uma eleição sem barulho nenhum, é onde? Na Coreia do Norte, né? Ninguém questiona, né? Então, assim, pode começar a questionar esse parâmetro do positivismo, né? De que tem que ter ordem para se ter o progresso, né? E Augusto Comte, ele criou um negócio chamado a religião da humanidade. Então, se tudo que eu falei aqui já não foi suficiente para você, meu amigo cristão, torcer o nariz para essa ideologia, então torça o nariz agora. Ele queria implantar a religião da humanidade e se autodenominou como sumo sacerdote da humanidade, né?
E isso é muito da visão da maçonaria, né? A gente vê que quem participa desses grupos acreditam ser escolhidos para governar a humanidade, né? E acaba se envolvendo com questões espirituais não muito afeitas ao cristianismo, né? Vamos dizer assim. E existe uma vertente do positivismo que não se aderiu a essa religião da humanidade, que seria mais o positivismo inglês. Só que ele tem uma visão mais darwinista, né? Então, meu amigo cristão, torça o nariz de novo para essa ideologia. E assim, o positivismo, eu não saberia enquadrar ele no espectro político, mas assim, ele é uma ideologia igualmente revolucionária, como aí o marxismo e outras formas de socialismo aí, né? Até o positivismo não vê com bons olhos a democracia, né? Porque quem que é o povo para querer decidir alguma coisa na sociedade, né? Então, eles têm essa visão revolucionária de que não se aplicar isso aqui que eu estou pensando, lá na frente vamos ter um paraíso na Terra, né? Esse pensamento de tudo que é do passado deve ser destruído, principalmente o cristianismo, né? Para se ter um passado glorioso no futuro, né? E isso eu vi muito nos autores positivistas que estão descritos nesse livro aqui. E no Brasil, o positivismo se manifestou logo após a proclamação da República, que mais foi um golpe da República, né? Através aí desse ideal da República como o melhor meio de se governar, né? E nisso a gente ia ver boa parte das incongruências dos positivistas, né? Porque muitos deles consideravam o Brasil, que o Brasil era muito atrasado quando era monarquia e passou a ser um país avançado quando se tornou república, né? Que na verdade o que aconteceu foi um grande retrocesso num grande país que estava se tornando uma potência mundial, construindo ferrovias, iniciando o processo de industrialização. O que aconteceu foi justamente o atraso do governo das oligarquias que não queriam esse avanço, né, que estavam ressentidas com o fim da escravidão e instauraram essa república, né. E isso contradiz também com o próprio pensamento positivista de ser contra a escravidão, né. E se vangloriam, né, de que o processo de instauração da República do Brasil foi sem derramamento de sangue, ignorando completamente todas as revoltas populares que tiveram depois, e que houve muito derramamento de sangue sim, para se enfiar a República goela abaixo das pessoas, do povo que não queria esta República, que sim queria a monarquia como seu meio de governo, né? E como eu já falei, eles colocaram a nossa bandeira, esses dizeres ordem e progresso, né? Agora, como eu já falei, repito e guarde isso, o positivismo prefere a ordem do que a justiça. E aí você pode refletir, né? Ordem por ordem vale a pena mesmo? Está aí a Coreia do Norte para dizer se vale, né? Ou mesmo aí outros países como o dragão chinês, né? E a partir disso, o positivismo se enraizou em muitas instituições brasileiras, e até hoje, mesmo sem saber, muitas instituições aplicam o positivismo, né? E até nesse livro aqui eu descobri que foi com o Marechal Cândido Rondon, com uma ideia positivista de que os indígenas, eles, como eram um povo primitivo, eles tinham que ser deixados ali para que evoluísse naturalmente ao estado positivista, né? E com isso, até hoje a gente tem essa questão das terras indígenas, né? Que ninguém ganha nada com isso, que ganharia mais se pudesse explorar essas terras indígenas, sem os próprios índios e o próprio Brasil, né? E a situação que nós estamos passando hoje, né? Um grande fornecedor de potássio está entrando em conflito nesse momento e nossa agricultura está ameaçada, sendo que a gente tem em solos e terras indígenas esse mineral e muitos outros minerais bastante valiosos que não podemos explorar. Hoje em dia essa questão é muito bem explorada pela esquerda internacional globalista, mas essa ideia foi implantada pelo positivismo no Brasil. E aqui abrindo parênteses, o Exército Brasileiro, eu devo a honra ao Exército Brasileiro por defender nossa nação
desde aí da Batalha dos Guararapes, passando pela Guerra do Paraguai, aí também pela nossa valorosa FEB, e mais recente combatendo essas guerrilhas terroristas que queriam tomar o Brasil a partir da década de 60, né? Só que muitos militares aderiram ao positivismo, e isso é uma coisa que acaba prejudicando o Brasil e abrindo caminho para a esquerda, como foi nessa questão do Marechal Rondon aí, os indígenas, e também no próprio regime militar, em que eles não quiseram que a direita tivesse espaço no debate político, e abriram com isso um enorme espaço para a esquerda dominar as universidades, e com isso praticamente toda a sociedade brasileira, né? E também, durante o regime militar, a gente viu um grande inchamento do Estado e das instituições. E quem se aproveitou disso depois, na década de 90, a esquerda, né? Então, o positivismo, muitas vezes, abriu espaço para a esquerda fazer o seu trabalho, seu sujo trabalho aqui no Brasil, né? E foi também durante o regime militar que se aplicou a questão nós não somos ideológicos, nós somos técnicos, né? Só que isso é o pensamento de uma ideologia, que é o positivismo. Então, eu vejo até hoje muita gente, não tenho ideologia, eu sou técnico, né? Então, abre o olho, você está no tiroteio e você tem que decidir de que lado você vai estar dele aí, né? Então, é isso, espero que tenham compreendido um pouco o que é essa ideologia, enquanto ela está enraizada na nossa sociedade, aqui no Brasil. E peço que se inscreva no canal para acompanhar o próximo vídeo a respeito desse assunto, que eu vou entrar mais umas questões práticas e de quanto nós cristãos acabamos sendo embalados por um pensamento positivista, achando que era até um preceito bíblico, mas na verdade não era. Principalmente nesses últimos 2 anos. Então se inscreva aí. Deus abençoe a todos e até a próxima.